aí? Sabe qual é uma das coisas mais interessantes que existe na nossa vida quando a gente se aproxima de Deus? É justamente algo super interessante. Vou te explicar legal aqui. Bom, a gente se aproxima de Deus e Ele acaba nos aproximando de pessoas. E sabe qual é a primeira pessoa de quem Ele te aproxima? É de você mesmo. Ele te ajuda a você se conhecer melhor, a você entender melhor sobre a sua própria identidade, a você descobrir qual é o propósito da sua vida. E quando isso acontece, outro barato, né, outra coisa muito legal acaba acontecendo também, que é a gente inevitavelmente acaba se relacionando com outras pessoas para poder também ajudar outras pessoas a descobrirem também seu propósito de vida. E lá vai, um monte de coisa acontece nessa coisa de relacionamento com outras pessoas. E eu trouxe hoje um super convidado, super especial, para estar conversando com a gente agora aqui, num bate-papo super descontraído, super gostoso. E essa pessoa vai falar com a gente sobre algo que aconteceu na vida dela, não é verdade? Como essa pessoa se conheceu, como conheceu outras pessoas. Eu vou deixar ele falar melhor, porque ele vai falar melhor do que eu, tá bom? Então, Marcos, se apresenta aí, fala um pouco pra gente da sua história, de onde você veio, como era, né, a sua vida. Conta um pouquinho pra gente aí, ficar um pouco te conhecendo melhor. Olá, então eu sou o Marcos, né? Marcos Arano. E eu nasci em São Paulo, né? Toda a minha vida eu vivi em São Paulo. E conheci, o meu relacionamento com Deus foi já com bastante idade, né? Eu já tinha 38, 37 anos mais ou menos, quando eu conheci esse Deus verdadeiro, esse Deus da salvação, né? E eu sempre tive muita sede de Deus, sede de Deus. Eu queria conhecer Deus aonde eu ia, sabe? Então eu estive em diversas seitas, eu estive em diversos tipos de religiões, sabe? Procurando Deus, procurando Deus, procurando Deus. Foi aí que eu tive um relacionamento, eu tive um encontro gostoso com Deus, sabe? Uma coisa assim que me impactou, que me deixou assim vislumbrado, me deu uma sensação que eu nunca tinha, eu senti algo que eu nunca tinha sentido, não é? Bom, na minha caminhada profissional, eu sempre trabalhei em empresas, eu fui consultor, auditor, já tive a minha própria empresa durante 10 anos, e depois que eu conheci Deus, as coisas começaram a acontecer diferente. E como você falou, Sol, uma das coisas mais legais que aconteceram comigo foi esse me aproximar de outras pessoas. E outras pessoas que também já conheciam Deus. E isso realmente fez muita diferença na minha vida. Muita diferença no meu trabalho, fez diferença na minha família, fez diferença nos meus relacionamentos e principalmente nos resultados daquilo que eu fazia. Uma coisa que foi muito marcante para mim foi que eu sempre gostei de fazer o bem, sabe? Eu tenho uma coisa meio até intrometida, sabe? Eu vejo alguém precisando de alguma coisa, eu vou lá, viu? Tô aqui para te ajudar. Eu chego a ser meio entrão, sabe? Eu tive até que melhorar um pouco isso, porque antigamente eu era bem ousado, né? E eu vivo ajudando as pessoas, e é muito bacana, né? Muita gente fala assim, nossa, ele ajuda, né? Ele vem aqui e fala as coisas e faz, e manda mensagem pra gente, a gente pede alguma coisa, ele procura, ele faz essas coisas. É de mim. E você acabou agora me deixando com curiosidade, né? Então, entra mais a fundo nesse negócio do seu engajamento social, dessa tua atuação, assim, ajudando pessoas, assim, como isso acontecia, assim, né, de forma mais... tinha uma forma organizada disso tudo? Como é que canalizar, mais né? Canalizar? Isso. Pois é, ó, é boa a sua pergunta, bem legal. Porque assim, antes era só vontade. Eu só queria fazer, e aí eu ajudava um aqui, eu ajudava um ali, mas eu via assim, puxa, eu tô ajudando 2, 3, 4 por mês, né? E às vezes ficava meses sem ajudar, só ajudava aquelas mesmas pessoas, né? Isso pra você não era suficiente? Então, foi exatamente isso. Eu comecei a falar assim, puxa vida, eu recebo tanta coisa de Deus, eu quero tanto distribuir isso para as pessoas, né? Eu quero tanto que as pessoas recebam coisas boas, eu preciso fazer mais. Só que eu trabalhava demais, eu entrava no meu trabalho, na minha empresa, mais ou menos umas 7, 7:30 da manhã, e chegava em casa 11 horas da noite. Porque era uma escola, né? Então nós tínhamos aula até umas 10, 10 e pouco, chegava umas 11 horas. Então o meu dia era totalmente tomado, eu achava que não podia fazer nada. Aí um dia, né, eu estava na igreja,
Por isso que é bom frequentar a igreja, né? Você. Igreja é lugar de um monte de gente do bem, um monte de gente imperfeita igual você, igual eu, sabe? Um monte de mal acabado, mas que Deus ama demais, demais, demais. E a gente aprende muito, muito. Bom, e aí um dia eu comecei a observar, sabe? Quando tem uma vontade que queima muito em você, a Bíblia diz o seguinte: aquilo que você não sabe fazer, aquilo que você não conhece, pede para mim que eu te dou conhecimento e eu te ensino, eu te mostro o que você tem que ser feito, o que tem que ter. E eu comecei a exercer. Quando eu ouvi essa palavra, peraí, Deus falou que é só eu pedir. E eu comecei, Senhor, me mostra. Eu não sei fazer, me mostra, me dá recurso, eu não sei como é que eu vou arrumar meu tempo, eu não sei o que fazer. Bom, um dia, numa dessas comemorações de igreja, em que as pessoas se juntam, é muito gostoso, né? Um traz pano de prata, outro faz bolo, outro faz pastel, o outro ajuda a limpar e organizar. Levo a coisa pronta, né? Tem gente que organiza, né? Carrega as coisas pra cá e pra lá. Tem gente que vai buscar as pessoas. E aí vai, né? Bom, aí eu comecei a observar que algumas senhorinhas, né? Aquelas senhorinhas fofinhas, gostosas, são... É uma coisa terrível, ótimo, no melhor sentido, né? Aquelas fofuras de vovós, assim, ou senhorinhas que já têm uma certa idade, que elas faziam um bolo ou faziam lá uma torta para vender. Mas sabe, que elas, às vezes, elas tinham tanta dificuldade, trabalhavam, por exemplo, em casa de família, ou passando roupa, faziam trabalhos pesados, tal, trabalhavam o dia inteiro, chegavam em casa, tinham que organizar toda a casa, tinham que cuidar do marido e dos filhos, e ainda cuidavam das coisas da igreja e das pessoas da igreja. Eu falei, como é que essas mulheres têm tempo de fazer essas coisas? E eu tô reclamando que eu não tenho tempo? Meu pai! Foi aí, inclusive, que eu comecei a valorizar serviço de casa, então, sabe? Interessante. Você se descobriu em Deus e começou a descobrir o que Deus fazia na vida de outras pessoas e através delas, né? E o que as pessoas faziam por causa de Deus. Uau! E eu falei, peraí, como é que elas conseguem fazer isso? E fiquei observando. E aí me veio uma luz. Veio um insight, né? Uma luz de Deus. Olha, o que elas fazem, elas usam o que elas têm. Entendi. Elas nem têm tanto dinheiro, mas elas arrumam alguns ovos, um pouco de leite, farinha e fazem um bolo e vendem. Elas pegam alguns panos de prata em casa, bordam lá as extremidades, não sei como é que é isso, tá? Faz uns bordados lá e tal e vendem. E conseguem contribuir com as pessoas. Caramba, então eu preciso olhar o que é que eu tenho. E comecei a olhar para dentro de mim. Ó o que a Sol falou. Que conhecer a Deus proporciona você conhecer a você. E eu comecei a olhar para dentro de mim. Comecei a olhar e falei assim, tem umas coisas interessantes que aqui na empresa eu posso fazer. E eu comecei a mobilizar todo mundo da empresa. Eu desenhei um projeto, um pequeno projeto, e falei assim, caramba, como é que eu faço para engajar? Como é que eu faço para trazer as pessoas para perto de mim? Eu mesmo comecei a fazer. Eu lembrei de Jesus. Se nós somos cristãos, né, no sentido mais raiz da palavra, significa pequenos cristos, verdade. Então nós temos que ser cópias de Cristo, nós temos que imitar a Cristo. Jesus copy. E nós temos que perseguir, né, isso, né, crescer até a altitude do varão perfeito que é Jesus, nosso amigo, nosso amado, nosso mestre. Ele é nosso mestre, ele ensina. Então eu falei assim, bom, Jesus... ele saía por aí e o que ele tinha era a palavra dele, era a bênção dele, era o poder que ele tinha, né? Era o que ele tinha. E aí eu comecei a olhar o que eu tinha. Eu falei, peraí, eu vou começar a fazer. Porque quando ele começou a fazer, as pessoas começaram a segui-lo. Verdade. Se ele não fizesse, as pessoas não seguiam. Verdade. Então eu comecei a fazer. Então eu ia em localidades que estavam com necessidades e comecei a ajudar. Mesmo assim eu comecei, puxa, a vida tá difícil, né? Porque eu só tenho uma meia hora, 2 horas, às vezes um final de semana, mesmo assim tá complicado. Bom, de novo eu voltei e comecei a orar de novo, recomecei a minha oração, pensando, não tá suficiente. Recomecei a minha oração. Sabe o que acontece? Quando você tem uma chama dentro do seu coração, que você realmente ama as pessoas, ama quem é necessitado, ama inclusive quem te faz mal, quem nem liga pra você, quem nem sabe que você conhece, você não desiste. Porque ele não desistiu da gente. É verdade. Ele não desistiu, eu não posso desistir. Ele não desistiu de mim. Pessoal, eu fiquei 37, 38 anos sem conhecer esse Deus fantástico, maravilhoso. E aí um dia ele me encontrou. Ele me encontrou.
Sabe? Ele falou assim, vem cá, agora eu vou te trazer para perto de mim. Chega de você viver essa tua vida vazia. Só para você mesmo, só para né? mim, Os seus interesses. só para os meus interesses, só para minha diversão, só para o que eu gosto, só porque é bacana. E ainda tem mais. Ainda vivia para os outros. Para os outros acharem, eu sou o cara legal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço aquilo. Só para mostrar para os outros. E eu era vazio por dentro. Sabe o que tinha? Sabe o que eu estava cultivando todos os dias? Uma bola de ferro que estava amarrada nos meus pés. Tudo que eu vivia era isso. Eu ficava alisando aquela bola de ferro que me deixava preso. O pecado, essas coisas que a gente encontra fácil por aí. Esse não se importar com os amigos, não se importar com as pessoas, faz isso com a gente. A gente ser egoísta. E aí, esse egoísmo, a gente pensa que é bonito, que é bacana, que é um bichinho bonito, e não é. Na verdade, ele é uma bola de ferro porque te escraviza. Te escraviza. Deixa parado no mesmo lugar, né? Deixa parado, você não flui, você não evolui. E quando sai com peso, né? Quando sai, ainda sai com peso. E ainda tem culpa. Nossa, tem bastante papo para uns próximos encontros, né? Mas voltando, eu falei assim, puxa, tá meio complicado. E aí, o que aconteceu? Olha, outra luz. Por quê? Porque eu pedi pro Senhor. Eu comecei a rezar, comecei a orar para Ele. Aí ele me mostrou o seguinte, viu? Na tua empresa, e a minha empresa era uma escola de beleza, uma escola que ensinava cursos, né? Que a gente chama de curso profissionalizante. Então as pessoas se formavam comigo e com o diploma que elas tinham, elas podiam exercer profissão de cabeleireiro, manicure, depilador, esteticista. E eu era professor, inclusive, de administração de salões, né? De negócios de beleza. Eu comecei a perceber o seguinte, quando a gente ia treinar os cortes de cabelo, as pessoas iam lá na escola, ou a gente ia em algum lugar, né? Muitas vezes uma escola, ou muitas vezes uma creche, ou algo assim, e cortava o cabelo do pessoal lá, tá? Isso era para treinar. E não tem esse negócio, mas se é aluno vai cortar mal feito. Não, os professores ficam supervisionando. O que acontece é que corta bem devagar. Eu falei, peraí, só que eu estou fazendo isso só para algumas pessoas. Eu preciso ampliar isso. E aí Deus foi me iluminando, foi me mostrando o caminho, juntou algumas pessoas comigo. Daqui a pouco eu tinha o maior projeto assistencial privado, quer dizer, não é do governo, tal, da cidade. Uau. Isso demorou uns 2, 3 anos, né? Eu cheguei uma vez a gente foi no hospital, chama Hospital de Olhos, Hospital dos Olhos, lá de Sorocaba, que é o melhor hospital de olhos do Brasil, tá? Vem gente do Brasil inteiro para visitar. Um dia nós estivemos lá, foi muito difícil eles nos aceitarem, eles não aceitam ninguém de fora, eles já têm os seus projetos sociais, eu era a única pessoa, a única empresa, a única organização que estava dentro do Hospital de Olhos, tá? A gente chegou uma vez a atender 500 pessoas, num dia só. E aí depois a gente começou a ir toda semana e a média era umas 70, 80 pessoas toda vez que a gente ia. Então as pessoas recebiam de vocês o trabalho que vocês estavam treinando, né? Isso, que a gente estava treinando. Só que eu comecei a descobrir, porque eu achava que isso não tinha valor. Um corte de cabelo de graça. Sabe quando é que eu vi o valor? Quando uma senhora, ela estava com, agora não me lembro se ela estava com 2 ou 3 filhos pequenos, ela chegou para mim e falou, olha, eu queria te agradecer, viu? O dinheiro que eu economizei do corte de cabelo é o preço de uma cesta básica lá em casa. Sabe? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente faz amizade com Ele. E Ele nos dá as respostas. Ele nos dá as respostas que a gente precisa. Ele nos mostra quanto valor a gente tem e nem sabe. Sabe? Toda semana a gente ia, às vezes 2 vezes por semana a gente ia em algum lugar. E a gente começou a atender pessoal de igreja, pessoal da prefeitura, a prefeitura da cidade, porque isso era no interior, tá? Só que era numa cidade de um tamanho bacana, tá? Lá tinham mais ou menos uns quase 600 mil habitantes na época. A prefeitura da cidade pegava os nossos serviços, a gente ia na praça, eles tinham um clube do idoso que tinha mais de 180, 200 idosos lá e tal, então toda semana a gente ia lá. As pessoas disputavam a gente chegava a recusar ir fazer. Sabe por quê? Porque quem estava dirigindo esse projeto era o Criador de todas as coisas. Não foi eu que criei aquele projeto. Eu só fui o escolhido para tocar um projeto de Deus. Mas como é que eu fui escolhido para tocar um projeto de Deus? Eu levantei a mão e falei, Senhor,
Eu quero servir os meus irmãos. Eu quero servir aqueles que você ama. Eu quero mostrar para todas as pessoas o amor que você teve comigo. Durante 8 anos eu tive esse projeto. A minha empresa tinha 10, foi durante 10 anos. E a gente só parou com esse projeto porque a gente terminou com a empresa e eu mudei de cidade. Então eu não consegui mais tocar o projeto. Bom, não satisfeito. Porque é assim, viu? Parece um vírus, sabe? É um bichinho que tem dentro de você. É o vírus do bem, não é o coronavírus. É mais ou menos isso. Então, é uma pandemia dentro de você, sabe? Aí quando eu voltei para São Paulo, né? Porque eu sempre fui de São Paulo, lembra disso? Eu comecei a procurar também como me envolver. Como São Paulo é grande e tem muitos projetos, eu procurei qual projeto. E o que aconteceu? O próprio pessoal da igreja se reuniu e começou a trocar ideias, viu? A gente queria fazer. A igreja mesmo não tem projeto, sabe? Mas algumas pessoas, 5, 6 pessoas, a gente se reuniu e começou a fazer. Sabe o que a gente fazia? Toda semana, todo sábado, a gente fornecia café da manhã, almoço, roupa nova, banho e assistência social, assistência médica, assistência jurídica, para moradores de rua. E sabe o que é mais espetacular? Quantas pessoas saíam das ruas, saíam do vício das drogas, saíam da prisão da bebida, saíam do crime, tá? Inclusive um oficial do PCC, que é o comando, o primeiro comando da capital, que é o comando do mal lá, dos bandidos lá de São Paulo. Um oficial, ele saiu do meio deles e estava começando a ajudar as pessoas. Talvez você ouça essa história e pense assim, mas precisa de dinheiro e tal, né? A gente quase não gastava nada do nosso bolso, era muito pouco. Sabe o que a gente fez? Porque a gente sabia que, para fazer isso vai ser complicado. E não dá nada também a gente ficar de novo ajudando 3, 4 por semana. A média que a gente ajudava era de 80, chegamos a ajudar 160 numa semana. O que a gente fez? Primeiro a gente orou, pediu orientação. Senhor, mostra, coloca pessoas no nosso caminho, nos dá a sua inspiração. Se esse projeto o Senhor está nos escolhendo para tocar, o Senhor nos ajude, porque nós não somos capazes. Essa humildade que a gente tem dele dar a orientação faz sempre dar certo. Sabe por quê? Porque o segredo é ele se responsabilizar. Todo-poderoso, criador de tudo, dono de todas as riquezas. Então fica fácil. Bom, o que aconteceu? A ideia que a gente teve foi começar a falar com empresários, falar com o pessoal que tinha recursos para nos ajudar. E a gente passava em supermercado, em padaria, em feira livre, falava com todo o pessoal da igreja, falava com o pessoal de outras igrejas, e foi tão fantástico. A gente começou a acumular roupas. Teve uma época, a Sol, inclusive, conheceu lá a garagem do Marcelo e da Yara. É uma garagem para dois carros, um atrás do outro, 4 carros. Uma parte inteira. Imagina, assim, um espaço para 2 carros, tinha tanta roupa que a gente teve que tirar finais de semana para tirar tudo no meio da rua e separar. Olha só como é que é. A gente só precisa começar a agir. Então a gente quase não gastava, mas a gente se dedicava, conversava com eles. Para vocês terem uma ideia de quanto a gente conseguiu arrecadar, olha, pra vocês terem uma ideia, o café da manhã era sempre 2 pães, com manteiga, presunto e queijo. Toda semana tinha manteiga, presunto e queijo. Uma fruta, que geralmente era uma banana, uma maçã, um doce, um pedaço de bolo, um pão doce e tal. E ainda tinha chocolate, café com leite. Meu, tá dando até água na boca agora. Era tremendo, imagina. Sabe? Era uma sustância legal. No almoço, comida de primeira. A gente sempre teve como lema, viu? Eu não vou dar para as pessoas aquilo que eu não como. Eu não vou dar para as pessoas aquilo que eu não comeria. Então a gente sempre deu coisa de primeira. E não era sopa, não. Teve dia de ter... Se você for falar no meu Face, você vai até ver umas fotos. Teve dia da gente fazer festa junina. E a mesa assim, eu nunca vi tanto doce. Na minha casa não tinha tanto doce. Sabe? Porque as pessoas começavam a ver. Olha, vou te dar uma dica. Se você arde no teu coração e se você gostaria de contribuir. Tem gente que realmente não tem tempo, mas gostaria de contribuir. Então contribua com seus recursos e as suas orações. Agora, aqueles que têm um pouco de tempo e querem contribuir,
Contribua com os seus recursos, com tudo que você tem, com a sua força, com um pouquinho de dinheiro, mas comece a fazer. Mostre para as pessoas que você faz. Você pode começar com 2, com 3 pessoas que estão ajudando. Daqui a pouco as pessoas virão. Deixa eu contar uma coisa. Essa semana, frio, tá? A dona Vera contou pra gente que estava vendo algumas Dona Vera pessoas... é minha mãe. Isso. Tava vendo algumas pessoas dormindo na rua. Aí a gente sentiu, caramba, esses dias tá frio, hein? Tá complicado. Beleza? Fomos lá, juntamos umas blusas e fomos pra rua. Ficamos 1 hora andando pelo centro da cidade. A gente quase não achou ninguém. Só que quando a gente menos espera, nós conseguimos ajudar 3 pessoas. Vocês sabem, a gente mora numa cidade muito pequena. Muito pequena. Ajudar 3 pessoas é fantástico, porque eram as 3 pessoas que estavam na rua. Talvez você fale assim, só 3, viu? A Bíblia fala que o bom pastor, que é Deus, o bom pastor, que é Jesus, ele abandona todas as ovelhas que ele está cuidando se tiver uma em perigo, se tiver uma necessitada. Sabe por quê? Todos têm valor. Não busque a quantidade, não busque os holofotes, não busque, vocês precisam ver o que é que eu faço. Não. Busque cumprir a tua missão. Na verdade, a missão não é tua não, tá? A missão é de Deus e Ele escolhe você para cumprir a missão. Mas o que você tem que fazer é ativar a chama que você tem dentro. Eu tenho certeza. Eu falo isso nos meus treinamentos, nas minhas consultorias. Todas as pessoas são boas e elas gostam de ajudar. Algumas não sabem como, algumas vão ficar acomodadas, outras vão ser as linhas de frente, né? Como fala um grande amigo meu, Marcelo, lá de São Paulo. Nós somos linhas de frente. Sabe quantas pessoas nos ajudavam? Eram 30, 40 pessoas nos ajudavam. Mas sabe quantas iam toda semana? 5, 6, 4... Teve vezes de só eu e a esposa do Marcelo, a Yara, teve uma vez que foi isso. A gente fazia um macarrão, né? Eu e ela sozinhos, não veio ninguém ajudar para macarrão, só nós 2 fizemos o macarrão. Imagina, 80 marmitex nós fizemos, sozinhos, tá? Deu muito trabalho, cansou, mas foi tão bom, foi tão gostoso, tão gratificante. E olha, você saber, ter certeza que Deus é feliz com você, não tem preço. Uau, que legal. Mas você falou pra gente algumas coisas interessantes do que acontecer, assim, coisas que aconteceram lá no passado, né? Sim. Projetos que você fez parte. E hoje? Hoje em dia, tem algum projeto do qual você faz parte atualmente agora? Legal. Redundante, mas tudo bem. Então, é assim, a gente não para. E aí a gente fala, Senhor, eu tô aqui. O que é que eu posso fazer? Quem eu posso ajudar? Quem é que o Senhor vai apresentar para eu colocar à disposição, né? Servir com os dons que tu me deste, não é? E Deus começou a falar para a gente ajudar jovens. Olha que bacana. E aí, nós temos um projeto chamado A Liga, que é claro, por esse tempo de pandemia não está funcionando muito, né? A gente só está aí na internet devagarinho e tal, mas a gente se reúne toda semana e começa a transformar a vida dos jovens. Jovens a partir de 12 anos, e aí não tem fim, que idade que for, a gente começou a ter testemunho da vida deles em casa, na escola, com os amigos. Gente que inclusive não está mais aqui na cidade e a gente ainda continua ajudando pelo WhatsApp e eles falam assim, cara, foi demais, foi muito bom e tal. Qual que é a desse projeto? A Liga é o nome do projeto, né? Ela tem como objetivo, foi o objetivo que Deus colocou no nosso coração, ajudar, né, mostrar para esses jovens que moram numa cidade pequena, que moram no sertão da Bahia, que moram longe dos recursos, que muitas vezes tiveram uma origem, tá, que não deu oportunidade, ou hoje mesmo, tá, não tem tantas oportunidades, que eles podem ter sucesso na vida. Eles podem ter sucesso na vida. Aliás, eles já têm sucesso. A questão é o seguinte, eles têm que começar a caminhar no caminho do sucesso. No caminho que Deus já preparou, no caminho que Deus já tem para eles. Tá? E isso é muito bom, porque realmente nós temos transformado a vida deles. E assim, a gente sabe que isso ainda é pouco, não importa. Não importa. Se a gente consegue falar com 10, com 8, com 5, com 20, com 30, com 40, tá?
eu tenho certeza, eles vão ser multiplicadores. Eles são só sementes que a gente está cuidando, daqui a pouco eles vão florescer e vão dar frutos. E outras pessoas vão se alimentar. Você falou agora sobre jovens, né? Que esse projeto é voltado para jovens, né? Aham. Então, deixa aí um recado para essa nova geração, para essa juventude aí, até como um incentivo, né? Legal. Você, né, que participa dessa juventude, ó, a partir de 12 anos, ok? Tem gente lá de menos de 11, 10 e tal, né? Não tem problema. Mas o ideal seria a partir mais ou menos de 12 anos. Cola na gente. Cola na gente, tá? Pessoal, é de graça, não tem que pagar nada. E a gente faz de bom coração. Nós estamos servindo, tá, vocês com os dons e com os recursos que Deus nos deu. E nós queremos contribuir. Olha, por mais que talvez você escute uma coisa dessa e não acredite, talvez você já tenha participado de grupos assim e não deu em nada, dê uma chance para Deus te ajudar. Quem faz na liga não sou eu, não é a Sol. Quem faz na liga é Jesus. Então, nós temos um jeito todo especial. A Sol tem uma experiência enorme e não está aqui, mas a Marcela, tá, que é uma grande amiga nossa, ela também sempre ajuda. Tá? Ela faz parte, né, dos líderes da liga e as duas já tiveram projetos aqui na cidade. Imagina um projeto, tá, numa cidade que é tão pequena, tão restrita, que já chegou a juntar mais de 400 jovens. Que realmente, tá, começou a transformar eles. Tá? Então, é assim, se você gosta de você e você quer um futuro diferente daquilo que você vê com seus amigos, daquilo que você vê com seus pais, com as suas mães, eles não são ruins. Eles te dão tudo aquilo que eles podem e tudo aquilo que eles receberam muitas vezes dos pais. Mas se você quer realmente um futuro diferente e quer, sabe, ser merecedor de toda a riqueza, toda a paz, toda a liberdade, tudo que há de melhor nessa vida e nessa terra, nós podemos te ajudar. Nós podemos estar contigo. E ó, juntos a gente vai mais longe. Uau! Conseguiu entender aí a mensagem? Bom, eu entendi a minha, como diz alguns amigos, eu peguei a minha parte. Valeu. Mas eu não vou me contentar em pegar a minha parte. Eu vou fazer, eu vou agir. Né? Porque não adianta eu conhecer alguma coisa e não agir de acordo com aquele conhecimento que eu acabei de conseguir. É isso aí. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido, assim, uma inspiração para você, em todos os sentidos. E piração mesmo, é para pirar, sabe? É para você mesmo sair do lugar, fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer muito mais, porque todos nós somos muito mais. Grande abraço, fiquem com Deus. Tudo de bom. É nós do Pai. Chega!